Waycast, podcast New Way. Fala galera, estamos de volta aqui, New Waycast. Você que não acessou nossas redes sociais, vai lá, @SouNewWay. Eu sou o Douglas Andrade. E eu sou a Érica Andrade. A gente tem um encontro todo sábado aqui no canal da Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu, já ativa as notificações, já compartilha, porque tem um material lá que vai te abençoar. E ainda, se não conhece o Ministério da Família da Igreja Batista Atitude, já quero te pedir para você seguir a gente lá no Instagram, Ministério da Família IBA. E hoje a gente vai estar conversando sobre algo necessário. Muito. Muito. Sinaliza os finais do tempo. Misericórdia. Mas o casal que a gente trouxe vai abençoar a tua vida, vai ajudar e vai orientar aí. Isso aí. Hoje Vamos você. perguntar se dá pra ser rico? Hoje você vai saber como ser milionário. Tá? Hoje a nossa conversa é sobre saúde financeira no casamento. E os nossos convidados são um casal que já trabalha com finanças aqui. Eles são voluntários, são servos do curso CRAU, curso de finanças. Miguel Fernandes e Fabi Gouveia, que é consultora de imagem. Sejam muito bem-vindos ao New Waycast. Obrigado. Obrigada, é um prazer. Que responsabilidade, hein? Falar de dinheiro. Muito interessante o Douglas falar, quer aprender a ser milionário, né? É agora. Miguel, eu te via de longe, a gente falava que tu tinha cara de rico. A gente fala, todo mundo não fala. Riqueza. E Fabi sempre estilosa, sempre. Então, assim, a identidade de vocês já revela algo muito bom. Que bom, muito né? bem sucedido, não passam Isso aí. isso? Talvez seja por isso que nós servimos, né? Sim. Nesse tema. É verdade, é verdade. Outro E compromisso vocês mais do assumiram que aí, isso, né? gera credibilidade, que Verdade. muita gente não consegue transmitir isso hoje em dia. Vocês estão casados há quanto tempo? 13 anos. 13 anos? 13 Eita, anos. deve ter tido muita coisa boa aí de finanças, de gastar, de guardar, de poupar, Nem sempre. De investir. de gastar. É, Nem sempre? nem sempre, né? A gente vem de uma formação financeira, nós somos oriundos de banco, de mercado financeiro, e a gente achava que sabia de tudo sobre finanças. Na verdade, a gente conhecia muito pouco. A gente conhecia muito do trivial. Depois da igreja, a gente começou a tratar de família, né? Começou a tratar das finanças dentro de casa, que tem uma responsabilidade muito grande. E à luz da Bíblia, a gente começou a entender muito mais sobre isso. E dinheiro tem uma questão espiritual enorme. Amém. As pessoas acham que não, mas isso causa um rebuliço no mundo espiritual inacreditável, né, amor? Deixa eu contar aqui um testemunho. Quando nós fomos convidados para servir no curso de finanças da igreja, nós falamos assim, bom, primeiro tem que fazer um treinamento, né? A gente trabalha como co-líder. Sim. Então, nós pensamos, vamos cumprir um protocolo, salvo engano, porque foi ali que a gente começou a ser tratado. Ali E mesmo no treinamento, Deus já foi falando com vocês? Foi, Érica. E assim, mesmo sendo, a gente tinha anos de mercado financeiro, nunca erramos, assim, se vocês perguntarem assim, vocês já perderam dinheiro? Vocês erravam nas finanças de vocês? Não. Mas nós não tratávamos o recurso como algo que fosse nosso. Então, isso era um atrito no nosso casamento. Entendi. E nós não percebíamos. Havia um incômodo. Eu confesso que era assim, era o meu carro, o carro do Miguel, né? O negócio do Miguel, o meu negócio. E tudo isso por um histórico. Tá? Aí você vai olhar assim, é um histórico familiar, é um histórico... Eu e o Miguel, a gente vem de outros casamentos. Sim. Né? E, assim, eu tive uma separação complexa. Então, a forma que eu percebi de me proteger quando casei novamente, e eu ainda não era cristã, foi... Eu era cristã, eu tinha princípios cristãos, mas eu não sabia ler a Bíblia. Né? Então, eu tinha valores, princípios cristãos, mas eu não entendia, de fato, né, o que o Senhor desejava.
E aí, a forma que eu percebi assim, de me proteger foi: vamos casar com separação total de bens, o que é seu, o que é meu, né? E isso, assim, a gente sempre se amou muito, né? Só que a questão dinheiro era Mexeu o seu no cartão, bolso, né? então, não era uma coisa, como o Miguel disse, totalmente espiritual. Como se houvesse uma terceira pessoa na nossa relação. Né, amor? A gente costuma dizer que numa administração financeira familiar como casal, os bolsos precisam se casar também. Porque quando os bolsos não se casam, eles estão com propósitos diferentes. Sim. Eles estão com alinhamentos diferentes. Como a Fabiana falou, proteções diferentes. Então, eu já ouvi de amigos, de colegas, falar: eu não vou ter conta conjunta. Ah, não, minha esposa não tem que saber quanto eu ganho, porque vai que amanhã eu me separo. Então, já existe, num subconsciente ou num consciente, uma ideia de separação. Aquela união, ela não existe por completo. Concordam? Sim. Se a Não pessoa é uma já entrega tem, completa. Verdade. Né? a pessoa já faz um swap ali, né? A pessoa já faz uma proteção, um hedge, né? Aham. A pessoa já faz um hedge ali de proteção. Então, porque ela não quer estar com aquela pessoa por muito tempo. Então, ela já começa a se proteger. E essa proteção é financeira. E aí, o que vocês imaginam que acontece com esse relacionamento, muitas vezes? É o que eu como, falei, vai ser tem fracassado, né? o terceiro elemento. Que é o dinheiro ali. É o Que é uma dinheiro. pessoa, né? né, que fica... E eu, assim, eu confesso que eu jamais pensei em me separar do Miguel. O meu medo, assim, óbvio, por que você se protege? Porque você passou por algo no passado. Sim. E você... Então, assim, ao invés de eu tratar o que eu havia passado, eu acabei me protegendo do próximo. E impactando o Entende? novo relacionamento. E porque muitas vezes. impactava. Naturalmente, a gente, inconscientemente, a gente reproduz, né? O que foi feito e o dano que foi causado em você. Você falou: bem, já aprendi, agora vamos me proteger. Sim. Miguel, que não tinha nada a ver com a história, Paga né? a conta, Paga a ué, mas conta, é assim ué. mesmo. Né? Eu vi uma história parecida, né? Só que a questão não era nem a parte financeira. Houve um casamento desfeito e essas duas pessoas se juntaram. 10 anos morando junto. O que a mulher quer? Ela quer casar. E o cara não casava por quê? Porque a outra largou ele, a primeira esposa largou ele, então ele... E quando falava de casamento, ele: não, a gente já mora junto. A gente já mora junto. Então todas as A brigas... proteção dele aí, né, Fabinha? E eu falei: cara, isso é psicológico, tu já tá junto, porque tu não casa. A briga é só porque ela quer casar contigo, Porque ele ela já quer o tinha casamento. sido casado com a anterior, Mas eu não sabia- deixou eu ele. não sabia da história E anterior. aí ele falou o quê? Igual a Fabi protegeu ali o bolso, bem, eu vou me proteger e não vou casar de novo. Vai que eu sou deixado. E aí quando ele falou assim: não, porque a outra me largou, eu falei: mas ela não é a outra, ela não pode pagar esse preço. Entendeu? E até porque, assim, qualquer trâmite de direitos, 10 anos casado, Sim. Já leva a metade. já estava. Então, não mas era esse, Pra ver como é né? que é uma coisa Isso, inconsciente. é. Ele não casar porque a outra largou. Então eu vou casar, você vai me largar. Não é isso. O que é o casamento? É a união, né? Óbvio, né, Miguel? É a união, mas a gente vê União de tudo, né, É Miguel? verdade, a gente vê tantos casamentos sem união, Sim, Isso. então não é tão óbvio. é verdade. E a união é de tudo. A Fabiana tem a senha do meu celular, eu tenho a senha do celular dela. Ih, que coisa boa de falar, gente. É. Ó, isso deve dar Isso treta, dá um podcast irmão. só pra Pois falar é. disso, hein? Eu antigamente achava que eu tinha a minha liberdade, ela achava que tinha a liberdade Ele dela. resistia em dar a Mas- senha também. Mas o que eu dá tenho a satisfação. esconder? É verdade. O que eu tenho a Sim. esconder dela? Nada. Então por que ela não pode ter minha senha do celular? Tenha, Verdade. não é? Aham. Então tudo isso mexe E aí muito tem que ter a com o senha do banco relacionamento. também, é isso? De tudo. Então, mas, gente, assim, tudo isso foi um processo. Não é né? fácil. Quando tá? quando a gente se conheceu, o Miguel não era cristão, né? Era o cristão que não conhecia nada, não vivia, e eu estava sendo introduzida. Então, eu falo que nós caminhamos juntos, né? Eu digo que o Senhor me segurou um pouquinho
para que a gente pudesse caminhar junto, amadurecêssemos juntos os dois. Então, assim, ele vinha de um processo, por exemplo, de muita liberdade, de que não estava acostumado a dar tanta satisfação. E aí, quando muda tudo isso, o que transformou de fato, né, foi a nossa entrega ao Senhor, né? Então, assim, e mesmo já nessa época, você já tinha quanto, amor? 30 e... Eu tinha 37, você 39. 39. Então, assim, é possível, É. né? Não é Como se porque... trazer isso, Porque né? tem muitas pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu morri... Aham. Síndrome de Gabriela, É. né? E homens, e assim... O Miguel adorava jogar futebol, não que ele não jogue, ele ainda joga, mas hoje, é natural, ele acabou de comentar, assim, a questão da liberdade, eu nunca obriguei ele a dar a senha, né, amor? Mas, assim, é natural isso, Sim, sim. tá? E isso É a envolve identidade de uma só carne. uma só carne, exatamente. E essa questão do futebol, não só isso, mas a gente começa a abrir mão de algumas coisas que você fazia até então, porque agora você está casado, você tem uma união, então você tem que abrir mão, os dois. Viu? Casamento tem que abrir mão, gente. Não me olha não, cara de pau. E olha, não tem nada de mal Cara, nisso, para. Não, porque muito pelo também tem isso. A contrário. partir do momento que você começa a se incomodar, você tem que refletir. Aí tem É alguma essa coisa, pessoa? né? Não é? Eu me sinto bem. Nós comentávamos muito sobre isso durante a pandemia. A gente não teve problema algum durante a pandemia de ficar dentro de casa. E tivemos relatos de pessoas que falavam, não aguento mais ficar em casa. Pessoas que não conviviam com seu Descobriu que era cônjuge. casado. Descobriu Isso que era aí. casado. Mas É muito só teve sério. problema quem já não tinha um relacionamento. Isso. Não é? E as coisas começaram a aparecer. Sim, mas e teve um momento absurdo de divórcio, tá? Na pandemia. Infelizmente. Porque eles começaram a conviver, eles começaram a ter que se desnudar um na frente do outro. Você ficava. Não é? Você falou, o desnudar, né? Enquanto a mulher ia lá, fazia compra, pegava sacolas de sapato e escondia, o marido começou a perceber, né? Porque chegava e ele recebia. Roupa nova. E aí, né? Porque o consumo pela internet na época da Aumentou pandemia aumentou absurdamente. Então, o que você falou, os casamentos foram desnudos ali, não é? E pronto. E tem uma coisa, Erika, assim, que nem eu digo, e Douglas, eu e o Miguel, a gente nunca teve esse problema, por exemplo, quanto ao consumo. A minha proteção não era... O Miguel jamais falou assim, amor, não compra isso. Amor, não era isso, sabe? A nossa questão financeira, no nosso caso, sempre foi uma questão muito espiritual mesmo, de resquícios. Agora, como líderes... Aí, primeiro, assim, eu diria que como ex-bancários, o bancário ele conhece a vida do cliente de cabo a rabo, às vezes mais do que a esposa, porque a conta corrente diz o cartão, né? Tudo. O cartão diz Vocês tudo. conheceram no banco? Sim, no banco, sim. Então, ali a gente presenciava muito problemas financeiros. A minha esposa não pode saber disso, o meu marido não pode saber daquilo. Olha, eu vou fazer uma previdência, porque já deixa em nome de fulano, porque aí não entra em inventário. Isso quando não deixava beneficiário, o amante ou a amante. Gente, real isso. Não, é real, a gente via isso. Real. E hoje a gente se questiona e a gente fica pensando, como é que será que está essa família? Nossa. Não é? Tem até uma coisa assim, logo que a gente se conheceu, o Miguel estranhava, eu falava assim para ele, porque o Miguel tem uma filha, Sim. né? E eu falava assim, amor, se você morrer, precisa estar assim, assim, assado. E uma hora ele falou assim, cara, parece que quer que eu morra. Só pensa em morte. Coisa de mulher. Não, Você a só gente- fala em morte, Morte, né? herança. Mas Não, por quê? A gente é prevenida, né, A gente gente? exatamente. E aí, Vocês... então, e aí, depois da Bíblia, depois do Senhor, depois do curso Crown, que é o curso que nós damos sobre a Bíblia, finanças sobre a luz da Bíblia, aí ele entendeu, agora ele fala, por exemplo,
A gente não sabe. E o que eu via muito no banco, e ele também, assim, ó, famílias desfeitas por conta do dinheiro. Né? Famílias destroçadas, famílias destruídas. E não só a família, o patrimônio vai junto. Porque muitas vezes, assim, ó, o imóvel fica lá bloqueado, você não consegue pagar um IPTU, porque não há um acordo. Então, deixa eu fazer só uma correção. Não é por causa do dinheiro, é pela condução e administração do dinheiro. O dinheiro não é ruim, dinheiro é bênção. Sim. Não tem problema Gente, nenhum do tá dinheiro. sendo hipócrita, né? Não, de jeito Gente, nenhum. todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro. Promove muitas coisas boas, né? Exatamente. Só que as pessoas tratam o dinheiro, os recursos, de uma forma muito irresponsável, que é o que eu falo. Nós temos exemplos aí de pessoas publicamente expostas que morreram de uma hora para outra, a família Caíram do teto. a família destruída. Por quê? Triste, Houve uma né? má condução da gestão daquele dinheiro. A pessoa morreu, houve um inventário, um testamento, onde tudo foi contestado, aí os filhos ficaram contra a mãe. Olha, como é que pode isso? Gerado pela má administração dos recursos. A gente E viu isso- aqui. Pode falar. Só uma coisa, Douglas. Isso não é incomum. Não acontece só com grandes fortunas. Tá? E por isso que eu ficava era uma proteção, inclusive de uma menor. Né? No caso, a gente Sim, envolvia sim. uma menor. Tá? Então, a mulher precavida. Fala, Douglas, por favor. A gente viu aqui, conversando com outras pessoas, que existe a questão emocional de como a pessoa trata o dinheiro. Isso. E aí eu trago à luz a parte luminosa, que é a parte espiritual. É quando o dinheiro ele produz bênção, produz vida em abundância, não só para o proprietário dele, mas para quem está ao redor. E a face sombria, que é essa daí, que traz destruição, Perfeito. morte, separação, é espiritual. Aí já não é como eu uso o dinheiro. Como eu uso pode ser emocional, mas as consequências dele é espiritual. Jesus fala mais na Bíblia sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. Perfeito. É. Perfeito. E dinheiro não é o amor, dinheiro é responsável por muitas separações. Sim, Sim. sim, sim. A gente vai falar sobre estatística. Corrigindo aqui a estatística, então, segundo as instruções dos nossos convidados, estão erradas, tá? O dinheiro, a má utilização do dinheiro tem causado mais divórcios e eu concordo plenamente. Não é o dinheiro em si. Não é o dinheiro. Não é o Vocês dinheiro. colocarem Não, isso. Não é. Traz responsabilidade, né? Dinheiro não é maldição. Não é. Nunca foi. Bom, ufa, Nunca foi. eu gosto de Quer ver um dinheiro. O problema é que as Eu gosto de pessoas- gastar o dinheiro, Miguel. O problema é transformar o dinheiro como seu Deus. Sim. Senhor e Salvador da sua vida. Vamos. As pessoas acham que tem dinheiro, tem tudo, até o dia que deixar de ter e olhar para o lado, não tem ninguém. Não, a gente viu muito isso na pandemia. Quantas pessoas tinham dinheiro e morreram com falta de ar? Não tinha como pagar, não era? Foi algo que foi muito perceptível, não é? Pobre, rico, né? Acometeu todo mundo a pandemia. E aí, como é que você lida com isso? Quantas famílias tiveram que ressignificar as vidas depois da pandemia? Muita gente perdeu dinheiro na pandemia, Sim. não foi? Então, assim, foi algo que... Negócios destruídos. Sim, né? negócios destruídos. Então, assim, é algo que, de fato, a gente precisa entender que é espiritual. É. E como a Bíblia fala, é o amor ao dinheiro, que é a raiz, né, de todo o mal. Isso. Não é Com ter... os seus medos, né? Sim, sim. Colocar, assim, depositar, o que você falou, depositar no dinheiro uma segurança, Sim. Não é. Não é. né? Mas é interessante que vocês falaram que vocês começaram um relacionamento sem conhecerem a Cristo, sem de fato estarem ali vivendo, né, com a terceira pessoa, né? E o que fez vocês permanecerem casados? Porque, olha, todo casamento, por melhor que seja, passa por crise financeira. Nós estamos há 24 anos casados. Então, assim, tivemos nossas crises financeiras, né? Todo mundo tem. E o que fez vocês permanecerem unidos? Bom, a união não está só na questão financeira. É o que eu falo também com relação às nossas vidas. As pessoas estão mal financeiramente e aí a vida delas acaba. A saúde está boa, a família está boa, o emprego está ali, né? A questão espiritual está bem,
mas está sem dinheiro, e aí, está tudo bem? Não, está Não. tudo mal. Internamente, a pessoa se acaba. Entendi. E o contrário também acontece. Está mal de saúde, a família está destruída, se revoltou contra Deus, perdeu o trabalho ou está mal no trabalho, mas tem uma saúde financeira, dinheiro investido de uma forma bem relevante. Ele acha que a vida dele está boa. Entenderam? Não tem nada, né? Ele só Entenderam? tem dinheiro. É isso. Então, dentro desses 5 pontos, saúde, família, espiritual, trabalho e dinheiro, o dinheiro acaba tomando conta de todo o resto. Então, eu não, eu tenho certeza, quando eu e a Fabiana, a gente hoje já num nível muito mais maduro, e a igreja, a palavra de Deus nos ajudou muito nessa construção, a gente começa a olhar, temos um problema financeiro? Sim. Ponto. A gente começa a olhar os outros que nós não temos. E isso mantém, bom. entende? Em momento algum. Foco não é posto no Não. problema, Não. né? E, Érica, se a gente perder tudo que a gente tem hoje, a gente sabe fazer de novo. Você entendeu? É isso. E em Jesus a gente sempre Tá. pode recomeçar, Pode. não Nós é? temos saúde, temos uma família linda, Sim. nosso trabalho está ali e a gente vai reconquistar. A gente tem paz com Deus, mesmo nas Sim. dificuldades. É. Deus está do nosso lado e a gente não tem mais aquele, Senhor, eu quero isso. Não, tem uma dificuldade. Muito Deus. bom você trazer isso, sabe por quê? Muitas pessoas olham para a nossa vida bonita no Instagram, né, Fabi, e acham que a gente não tem problema e que não Temos. passa por crise financeira. E fala assim, é muito fácil para vocês estarem Érica, juntos. Porque está bem financeiramente. Isso, então, Só isso. Isso aí. É, Muito mas- bom você ter trazido Muito. isso. E assim, olha, nós, vou aqui, né, dar um testemunho. Assim, nós trabalhamos 20 e tantos anos no banco. Teve um momento que a gente, já juntos, né, saímos, né, não foi uma opção, nós fomos desligados. Sim. Né? Primeiro o Miguel, depois fui eu. Quando eu tinha assim uma dedicação tamanha, eu trabalhava 16 horas por dia, que eu achei que quando assim, só para vocês terem uma ideia, a profissão o bancário, ele é tido como as 5 profissões mais estressantes que existem, né? E não é fácil você aguentar 20 e tantos anos, tá bom? Não é. Eu fiquei Pra- só 5, Fabi. Então, Só É, 5. eu digo assim, Entendeu? é pra Foi suficiente para Foi. entender. Eu falei, tá bom, Deus. É. Aqui não é meu lugar, não. É assim, não é. Eu digo que precisa ter casco duro, É, né? Mas te faz ter também. É. E aí, e a gente não tinha, a gente era tão dedicado, os dois, que a gente não tinha plano B. Entendeu? Não tinha, era aquilo. Tá? E a gente não tinha Cristo como a gente tem hoje. Então, assim, quando nós saímos, a casa meio que quase caiu. E agora? Aí, Perdemos tudo, isso. né? Aí, essa é a diferença, tá bom? Depois disso, Miguel se tornou o diretor do Flamengo, eu me tornei empresária. E aí, quando teve um momento da saída do Miguel do Flamengo, porque é um cargo que ele tem começo, meio e fim, sim. tá bom? Tem um prazo, né? E o meu negócio, eu errei na minha escolha, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu fui para o meu lado muito racional, escolher um negócio que não tem risco, né, de quebrar, de fato não tem, o ramo médico, mas eu jamais seria uma médica. E aí eu não tinha prazer no negócio, tá? Então eu decidi, porque para trabalhar você tem que ter prazer. Sim. Tá? Você tem que fazer o que você gosta. Verdade. Tá? E aí, eu decidi encerrar o negócio. Só que com quais diferenças, né, a saída do Miguel do Flamengo e a minha da empresa? Nós já tínhamos a Cristo. Então, assim, o nosso medo foi zero. Entende? É essa a diferença de você passar por qualquer, você disse crise financeira, tá? Passar por qualquer crise financeira, tendo a Cristo, né? A certeza é que assim, é o que Miguel falou, a gente começa de novo. Olha. Né? O nosso alicerce não é o dinheiro,
Né? Não é. Essa proteção sabe? é vitalícia, né? E- Em Deus, não é? Exatamente. Exatamente. E é É o melhor importante. seguro. Muito bom. Sim, é Fabi. importante a Fabiana estar falando isso. Hoje a gente está falando aqui de finanças, mas como ela disse, nós já fomos desligados de uma empresa. Quem ainda não foi, né? Uma minoria. Sim. Então, dá para recomeçar. E recomeçar de uma forma já acelerada, né? Digamos assim. A Fabiana montou um negócio que quem não fica doente? Todo mundo fica doente, não é? Ela tinha uma loja de material médico. Poxa, isso aqui eu não vou ter um problema. Não tem sazonalidade, Não. não tem crise. Eu fui no certo, entendeu? Sim, Porque sim. ela é muito segura. Não, eu quero montar um negócio que me dê uma certa tranquilidade. O que aconteceu? Pandemia, algo inimaginável. Ah, sim. Pandemia. Junto com a pandemia, o que aconteceu também? As vendas online. Então, a Fabiana tinha uma Negócio venda. físico, né? A Fabiana tinha Uma uma loja de loja. material médico hospitalar. Sim. Veio a pandemia, ótimo. Olha, até numa crise Nossa, bombou. sanitária, esse negócio é muito rentável, né? Mais rentável ainda. Só que a gente não pode ter uma visão míope das coisas. O que aconteceu com isso? As pessoas que antes iam na loja da Fabiana comprar, elas estavam impossibilitadas de sair à rua. Começaram a comprar pela internet. Mesmo não gostando, mesmo desacreditando, Era a achando que não opção, era né? certo. O que aconteceu? Elas viram que funciona, que gera conforto para elas e melhor, mais barato. Isso que eu ia falar. Custo Mais menor, barato. né? Acabou a porque pandemia. concorrência, Você concorre com quem? Lá no caso, a gente emitia nota fiscal, tudo direitinho, tudo certinho. Só que você está concorrendo com um marzão da internet que tem de tudo, ok? E aí o que aconteceu? As pessoas, acabou a pandemia, as pessoas olharam para aquilo e falaram assim, funciona, vou continuar. Ou você acha que as pessoas largaram o online para voltar aí à hoje. loja? E o quanto deu certo online, né? Mas aí vem a questão da sabedoria, vem a questão da proximidade com Deus e da experiência financeira. A Fabiana não esperou a coisa acabar de uma forma ruim. Ter prejuízos, nada Prejuízo, disso. não. A Antes gente que começou a ruísse, entender. você já teve esse olhar. Perfeito. Começamos a entender os movimentos, tempos e movimentos de mercado, e a gente parou. Falou, entregamos a loja, zero, tudo direitinho, bonitinho, parou por ali. Porque quanto mais tempo ficasse, pior seria. Às vezes a gente vê uma dificuldade, vê uma situação, você tem todo o direito de tentar reverter, não tem problema nenhum. O problema é insistir. A gente tem que saber parar, saber a hora de parar. Eu vejo assim, ó. Então, só um instantinho. Então, só para concluir, é importante a gente mostrar isso para que quem está nos assistindo entender que todo mundo passa por isso. O que a gente não pode é se agarrar no problema. Isso aí. Ó vida, ó azar, isso não é para mim, sempre acontece, não. Vou desistir, né? Desistir. E aí, tudo isso é muito bom, porque a Fabiana acabou descobrindo tudo aquilo que ela sempre amou, que ela sempre gostou, que é trabalhar com imagem pessoal. É muito interessante que vocês pegaram todos os desafios que todo casamento tem, né? E se repete, o Douglas diz que... É cíclico. Cíclico. Assim, eu falo que a história se repete. Sim, mas cada desafio que eles têm contado, compartilhado aqui, né, o testemunho deles, vocês tiraram como um aprendizado. A Sempre. diferença é essa. Sem Sempre. orgulho. Exato. Eu acho que é isso que entra o Senhor também, Erika. Ele É nos assim, ensina, né? eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Eu precisei, porque muitas pessoas insistem. Uma outra coisa, assim, ó, o nosso relacionamento, o Miguel é o meu melhor amigo, ele é o meu confidente. Eu vejo mulheres e próximas que não falam de suas fraquezas para os seus maridos, entende? Que não fazem confidências do tipo de um aconselhamento. É assim, ó, quem que é o seu principal conselheiro? O Miguel é o Miguel, né? O meu marido é o meu conselheiro. Sim. Quem é o principal conselheiro do Miguel? Sou eu, né? E aí é assim, e se ele não souber entender e ouvir as minhas fraquezas, né? Ou
os meus anseios, os meus medos, ou, no caso, me apoiar, por exemplo, nessa questão da decisão, e a gente fala com orgulho. Olha que loucura. Tomar a decisão de encerrar uma empresa, a gente fala com orgulho. Mas por quê? Porque, assim... A decisão certa, a decisão madura, certa, inteligente. e que muitos colegas, muitos irmãos, até aqui da igreja, muitas pessoas por aí, e a internet, ela só mostra vitória. Ela não mostra derrota. Verdade. Eu falo que a vida Entendeu? na internet é editada. Ela não ensina. Só dá aqueles cortes ali, né? Isso. Porque o ensino vem de todas as formas, positivas Sim, ou negativas. Sim. Nós aprendemos, né, Eric e Douglas, eu tenho certeza que vocês também aprenderam na dificuldade. Eu não estou falando novidade, que não é óbvio, mas as pessoas acham que a dificuldade só vem para destruir. Não, a dificuldade ela vem para ensinar. Sim. Senão É não seriam nessa hora. testemunhos, não é? É Vocês verdade. Vocês mais unidos. Eu ia falar, Ainda isso mais. gerou mais cumplicidade Sim. entre vocês. Eu Mas- posso falar? E a O dificuldade, que você quer falar? a dificuldade quando chega na nossa vida, a gente pede a Deus o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Esse é o Perfeito. ponto. É o pra quê, né? É para quê? Não por quê, né? Ninguém vai Não, por que aprender. nunca? É Não, soberano, né? ninguém vai aprender algo deitado numa rede, debaixo de 2 coqueiros, olhando para o mar. Você aprende alguma coisa ali? Não, sua mente está vazia. Agora, no sufoco, você aprende tudo e você erra menos depois. Então, na profissão, né, a gente fala Aham. que quer conhecer a pessoa, você tem que estar no combate com ela, tem que estar na dificuldade, entendeu? Aí uma vez eu falei no curso de noivos, né, que a dificuldade une. Eu não falei a palavra, não, mas eu falei outra palavra, Aham. entendeu? Só ela para unir, É. entendeu? É. Ou separar de vez, mas quando separa de vez é porque as pessoas nunca foram unidas. Exatamente. Já estavam separadas. Exatamente. Entendeu? Porque quando a dificuldade vem, a tendência é que a pessoa já é unida, ela se fortalece, porque ali ela vence a dificuldade e gera experiência, e isso gera crescimento. Então, muito obrigado. Vocês falaram da questão do divórcio, né? A dificuldade financeira seria o segundo, porque O o primeiro. primeiro é as Qual discordâncias. o primeiro, Érica? Érica está com as Ah, falou que é estatísticas. sexual, né? Calma aí, eu vou ler a estatística, ele Essa é está se importante. antecipando. Ah, Ó, tu não leu não, né? Não, vou ler agora aqui. A gente leu só nos Aí, bastidores, dei mole. tá? De acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos chegam à separação nos 10 primeiros anos. Já passamos dessa fase, glória a Deus. Em média, os homens no Brasil se divorciam com 43 anos. Já passaram Já também. passamos pela prova E dando as glória a mulheres Deus. aos 40, já passamos também, né, amiga? Aos 40 anos de idade, a principal razão para levar a um divórcio são os desajustes sexuais e a segunda são as crises financeiras. O Douglas antecipou. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa estatística. Não é nenhuma questão sexual. A questão sexual aí é ocasionada pelo problema financeiro. Então, imagina... Tá conecta. Imagina se a pessoa vai ter o desejo financeiro ali, o desejo sexual, se está com um monte de problema financeiro. Acaba não tendo. E aí culpa o quê? Não culpa o dinheiro, culpa o problema financeiro. É como eu digo, a questão financeira ela é responsável por tudo na vida de algumas pessoas. Dinheiro move tudo, é isso? Influencia tudo, até a questão sexual. Sim. Quando você está com aquela pessoa que você ama, que você deseja, e claro que tem um problema financeiro. Agora, vamos lá. Você está com um problema na igreja, por exemplo. Você vai deixar de fazer sexo? Não vai. Não vai. Não vai. Você está com um Verdade. problema, às vezes, você brigou no trabalho, você vai ter o seu desejo sexual abalado ao ponto de separar? Não vai. Faz até para relaxar, né, amor? Você... Às vezes eu chego machucado do trabalho, eu vou deixar de ter apetite sexual, eu estou falando fisicamente? Sim. Não. Agora tenha problema financeiro.
Não dá. funciona. O cérebro não deixa tu se conectar. E já foi comprovado. A gente falou já sobre A não isso. ser o 7-1. O 7-1 consegue. Né? Quando porque o ele não se homem, preocupa com nada. Não, quando o homem é o provedor, quando ele entende que ele é o Isso. responsável financeiro, né, do seu lar, já foi comprovado mesmo que dificilmente ele vai conseguir ter sexo. É uma questão mesmo, até É o impacta na homem ereção. Provedor, está o homem com que tem dificuldade compromisso. Está com financeira. dificuldade, sabe? Agora, vamos lá. Se a esposa, se o homem é o provedor, tá com dificuldade, a esposa chega, não, meu marido, vem aqui, esquece isso, vamos namorar, porque a gente está junto, se você não conseguir, eu vou conseguir, eu Faz vou o papel da trabalhar, ajudadora, eu vou né? fazer não sei o quê, e de encorajar, eu tenho certeza No que o dia seguinte, apetite ele vai catar volta. papelão, irmão. No dia Não. seguinte, ele vai sair catando O até ap- pedra. Meu amigo, o apetite volta. E a mulher a mesma coisa. E o homem fala, não, meu amor, isso aí não vai abalar a gente, não. Nós somos uma só carne, eu vou fazer alguma coisa. Quando? Gente, quando a gente encontra apoio, qualquer dificuldade da nossa vida, a gente é capaz de superar. A falta de apoio nos ajuda a derrubar. Mas o apoio não vem, às vezes, como a Fabiana falou, do próprio cônjuge, porque você não se abre. E aí tem a questão do conselho que ela falou. Quantas vezes a gente, ô Douglas, aí eu falo como homem, a gente está perdido dirigindo, indo para algum lugar. Nossa esposa fala o que para a gente? Para ali, pergunta para quê? Não vou perguntar porque eu sei onde eu estou. É verdade Não é assim? isso. É eu assim, sei, lá em eu casa sei onde também. é. Que absurdo. Eu já sei onde é. Que absurdo. Eu já sei onde é. Aí você se perde de novo. Eu passei por aqui. Amor, pergunta. E você, como homem, com o quê? Medo de mostrar o quê? Fraqueza. Olha que bobagem. Você mostrar, achar que vai mostrar fraqueza para a esposa, porque você está perdido. Mas o homem faz. O ser humano faz isso. Ele não busca conselho, muitas vezes, por não demonstrar fraqueza. Não, as pessoas acharem que ele é um... É muito ligado ao orgulho isso. Tudo. Segurança, E, na verdade, é uma segurança. extrema maturidade. De extrema maturidade. Até para a própria esposa. E aí o homem ou a mulher se blindam com relação a finanças, estão num baita de um problema, mas inibem. E aí tudo vai... A pessoa emagrece, está com dificuldade, começa a abalar a saúde sexual não anda, separa. Ou seja, é uma bomba. É uma bomba. E sabe uma outra coisa? Essa questão de conselho, só finalizando até o tema, a gente já pegou casos de turma de curso que a gente faz essa pergunta, né? Quem é a sua conselheira? E uma pessoa falou assim, a minha mãe. Olha Casal isso. casado. Casal casado, ó. Então, e aí assim, ó, a mãe dele vai sofrer as consequências daquele novo contrato? É ela quem está vivendo aquilo? Então, assim, a pessoa não percebe, mas ela ainda... A esposa não faz parte do conjunto ali. Na não verdade, é a uma só família carne. é outra, né? Quando se casa, a família é família outra. deixa de ser pai e mãe e isso passa a aí, ser esposa e isso filho. aí. Então, a gente percebe isso e, assim, mesmo um lar cristão, a gente ainda percebe esses vínculos. E um outro ponto aí, externalizando aqui para vocês, de constatações que a gente, nessa andança pelo mundo financeiro, na questão dos cursos, essas coisas, o que a gente tem percebido? Muitos pais omitindo os filhos da responsabilidade enquanto Sim. família, do todo, da Envolvimento. vivência, do envolvimento. E aí, assim, olha, papai, eu quero isso. Não vou te dar. Mas a criança não sabe o porquê não pode dar. E quando o pai envolve, né, mostra, seja pequeno, envolvendo, olha, né, o nosso orçamento esse mês é tal, até o Miguel fala muito disso, a questão de que o colégio não prepara a gente prepara o 1 mais 1 são 2, né? Mas não prepara para finanças, para lidar com o dinheiro. Então, eu acho que esse é o papel... Nem as famílias, né? Não. Então, Também mas que a esse gente, é o como papel igreja, dos pais. Sim, esse é o papel Então, dos eu acho pais. que assim, a gente vai falar aqui com várias famílias. Eu acredito que é um tema, né, amor, nevrálgico, né, entre as famílias, né, que a gente percebe isso. Acho que bom que vocês estão aqui compartilhando o testemunho de vocês, né, para a gente aprender. E aí,
Estão preparados? Quem sabe? Quem sabe? Uau. Pergunta Vai bomba vir. tá chegando. Hoje... Já foi disparado o míssil, já vai chegar aqui rapidinho. Bem, Ana, hoje a Ana vai trazer a pergunta pro casal Miguel Cuidado, e Ana. Fabi. Ó, a caixa tá aqui. Tem gente que pergunta se é mentira, mas a pergunta é real. Vou mostrar primeiro para as pessoas que estão em casa. Ana tá de cabeça para baixo. Aqui, ó, gente, tá aqui, tá? Pô, mas aí, se eu tu vou não ler. fala, ninguém ia saber, cara. É? Não, porque eu ia ficar assim lendo, ó. Como um recém-casado pode vencer a crença da dificuldade de falar sobre dinheiro? Vocês falaram sobre comunicação, vocês falaram a importância da unidade com o dinheiro, mas você sabe que no início do casamento a gente é cheio de vergonha. Eu, por exemplo, queria gastar o dinheiro do Douglas, ele queria guardar. Queria, né? Cara de pau. Olha, Como vencer isso? O que Você vocês vê, pensam? né? Você falou aí de crença. As crenças nós trazemos dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Lá da família de origem, isso? É, na família de origem. A gente fala sempre que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive na vida. O que eu diria para esse casal? A gente não sabia a pergunta, depois a Fabiana pode dar a opinião dela também. Primeiro, entender que a nova família nasce a partir daquele momento. Aquela é uma nova família. Começar a entender como era a vida financeira, está falando de finanças, já sobre Isso, dinheiro. Isso. Como é que era a vida financeira dos pais? E cada um ali tem uma realidade diferente. Diferente, isso aí. Sim. Não estou falando de muito ou pouco, eu estou falando de lidar com o dinheiro. Eu conheço pessoas prósperas com pouco dinheiro, mas porque sabem lidar bem com aquilo. Então, esse é o primeiro ponto, é entender como família, a partir daquele momento, entender que os dois fazem parte de uma só carne e também de um só bolso, ok? E eu acho que estudar, assistir aqui o nosso podcast, né? Buscar Fazer conselhos, o curso Crown, né, fazer o gente? curso Crown, Sim. e entender que o que é bom para um tem que ser bom para o outro também. Muito bom. Boa. Sempre, Muito bom. sempre. E aí, Fabi? Eu acho que tudo isso que o Miguel falou, mas eu acho que o dinheiro é o que nós dissemos o tempo todo. Sim. O Vocês já dinheiro tinham tem que ter respondido menos essa. importância. Da mesma forma que a gente trata detalhes de uma viagem, né? Trata detalhes de uma festa, seja o que for, o dinheiro tem que ser tratado de qualquer forma. Existe um paradigma, né? Que aquilo, um bicho de 7 cabeças. Não. Né? Porque vai influenciar totalmente. Como pode ser um elemento ali. Né? Então, tem que cortar isso já de cara, antes do casamento, aliás, como o Miguel falou. Poderia né? conversar isso antes de casar, Poderia né? não. Esse é o tem. ideal. É. Ideal. Tem. Melhor logo falar Tem. expectativa e realidade, né? Porque casou, do dinheiro. casou, né, Isso Érica? aí. Casou, casou. Mas tem Isso que aí. falar em algum momento, Tem. né? Não dá para voltar Não dá atrás. pra voltar atrás. E toda escolha, né? Toda escolha, ela tem uma consequência que é abrir mão de alguma coisa. Tudo que você Verdade. escolhe, você abre mão de outra coisa. Verdade. Escolheu casar? Escolheu casar. Vai ter que abrir mão de algumas liberdades que se tinha quando solteiro, não tem mais. A questão financeira é a mesma coisa. A sua vontade não é mais única. Sim. Né? Você não tem mais uma vontade única, você tem uma construção de nova vida, uma nova direção. A partir daquele momento, tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para o meu cônjuge. Verdade. É uma E só assim- carne. Isso E assim a coisa flui, e flui de uma forma... A crença, só para concluir esse ponto da crença, a crença é tudo aquilo que a gente sempre ouviu como verdade, mas, de fato, nem sempre é verdade. Verdade. Nem sempre. Então, cada um tem uma realidade diferente, tá? bom. Eu acho que isso é um paradigma que a gente tem que perder. Respondido aí, né, Perfeito. gente? Então, ó, casamento não vem pronto, se Isso constrói. aí. Isso aí. Sua vida Constrói. financeira não vem pronta, Não, ela vai ser construída. Senta, planeja para construir seu casamento, sua torre e edificar o seu lar. Miguel, Fabi, muito obrigada Muito pela obrigado. presença de vocês aqui no New Cast. Que Deus continue abençoando Informações vocês. valiosas, né? Valiosas, Amém. né? Obrigada por compartilhar o testemunho de vocês, né? Aqui em primeira mão, foi muito bom. Tenho certeza que a galera
foi tremendamente abençoada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Estamos à disposição. Foi delicioso. Nós não vimos a hora passar. É bom, né? Estamos à A gente marca a disposição parte sempre. 2, não tem problema. O dinheiro dá muito, dá para falar muito. Agradecer também a vocês, parabenizar pelo trabalho. A gente poderia ficar aqui 3 dias conversando, que estaria super bem. E se eu pudesse dar um último recado, assim, falando para quem está assistindo a gente, as pessoas compram aquilo que ela não precisa, com o dinheiro que ela não tem, para impressionar pessoas que elas não gostam e nem mesmo conhecem. Então, cuidado. Cuidado, porque isso pode ser o início do fim. Tá aí a dica. Já quero agradecer a sua presença aqui e pedir para você compartilhar esse programa que te abençoou, né? Esse podcast aqui te abençoou. Então já compartilha aí para quem está casado, para quem quer casar, para quem pensa, né? Para quem não pensa. Saber que o dinheiro tem a face luminosa que vai abençoar. Luminosa, isso. Obrigada, meu beijo e até a próxima semana, gente. Tchau, galera. E o Wavecast.